Olá, vamos dar início ao nosso 9º TD de revisão Enem. Nós vamos começar com a questão de pressão de vapor de substâncias puras e análise de gráfico. Vamos ao enunciado. O gráfico a seguir representa a pressão de vapor de 4 solventes em função da temperatura. Você tem aí um gráfico que mostra a pressão de vapor em quilopascal versus a temperatura em graus Celsius. E nós temos aí 4 substâncias puras: o disulfeto de carbono, metanol, etanol e água. Ao analisar o gráfico, foram feitas as seguintes observações. Então, como nós falamos aí, nós temos um gráfico que mostra a pressão de vapor em quilopascal versus a temperatura em graus Celsius do disulfeto de carbono, que é o CS2, metanol, etanol e água. E nós temos aqui uma referência que é a 101,3 quilopascal, que corresponde a 1 atm, ok? Veja bem, se eu quiser saber aproximadamente quanto é o ponto de ebulição de cada um desses componentes, sob pressão de 1 atm, quanto é o ponto de ebulição, por exemplo, da água. Então, sob pressão de 1 atm, quanto é o ponto de ebulição da água? Exatamente, 100 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição da água, isso sob pressão de 1 atm, 100 graus Celsius. Aproximadamente só, estamos querendo o valor só aproximado, porque esse gráfico aí não tem precisão em relação a isso. Quanto é que seria o ponto de ebulição do etanol? Próximo de 80, 78. Se você consultar uma tabela, você vai ver que realmente o ponto de ebulição do etanol é em torno de 78,4 graus Celsius. Vou colocar aqui precisamente. 78,4 graus Celsius, o ponto de ebulição do etanol. Ponto de ebulição do metanol agora, do mesmo jeito, como eu disse, não tem aí grande precisão no gráfico. Você traça uma reta e vai encontrar um valor um pouco menor do que 70 graus Celsius, né? Se você consultar o valor tabelado para o ponto de ebulição do metanol, é 65 graus Celsius. E, finalmente, para o disulfeto de carbono, desce, você vai conseguir saber quanto é o ponto de ebulição sob pressão de 1 atm. Um pouco mais de 45, ali em torno de 45 graus Celsius. Se consultar uma tabela, vai ver que o ponto de ebulição dele é de 46 graus Celsius. Então, veja só, eu consigo descobrir, a partir desse gráfico, pressão de vapor versus temperatura, o ponto de ebulição dessas substâncias sob qualquer pressão. Nós estamos vendo aí o ponto de ebulição dessas substâncias sob pressão de 1 atm, ok? Quando é que uma substância entra em ebulição? Quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Por isso que o ponto de ebulição varia com a pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição. Por isso que numa panela de pressão, que a pressão é maior, a água não ferve a 100 graus. Ela ferve acima de 100 graus. Já no alto de uma montanha, que a pressão atmosférica é menor, o ponto de ebulição da água não é 100 graus, é abaixo de 100 graus, ok? Porque, por definição, um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. No alto de uma montanha, como a pressão externa é menor, numa grande altitude, é mais fácil da água entrar em ebulição. Por isso que ela entra em ebulição num ponto de ebulição menor do que 100. A pressão externa, no caso ali, externa em relação à água, dentro de uma panela de pressão, é bem maior do que 1 atm. Então, agora, para a água entrar em ebulição numa panela de pressão, ela tem que atingir uma pressão de vapor maior. E por isso ela tem que alcançar um ponto de ebulição maior. Então, ela não vai ferver a 100 graus, vai ferver acima de 100 graus. Então, o ponto de ebulição varia com a pressão, está claramente aí com esse gráfico. Eu coloquei também uma observaçãozinha aqui, que vai mostrar para nós quais são os 4 fatores principais que influenciam na pressão de vapor de substâncias puras, por exemplo, temperatura. Para uma mesma substância, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor dela. Lógico, porque que quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor? Quanto maior a temperatura, mais facilmente a substância, mais moléculas vão passar para a fase de vapor. Se mais moléculas vão passar para a fase de vapor, maior será a pressão de vapor. Pressão de vapor é a pressão que um líquido exerce
Pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce, desculpe, quando está em equilíbrio com o seu líquido numa determinada temperatura. Então, aumentando a temperatura, mais moléculas vão passar para a fase de vapor. Consequentemente, maior será a pressão exercida por esse vapor em equilíbrio com o seu líquido, que é o que a gente chama de pressão de vapor. Quanto maior a volatilidade, maior a pressão de vapor. Uma substância mais volátil, ela passa mais facilmente para a fase de vapor. Quanto mais facilmente ela passar para a fase de vapor, maior será a pressão de vapor. Quanto menor o ponto de ebulição, isso é praticamente a mesma coisa, que quanto menor o ponto de ebulição, mais volátil é a substância. Quanto menor o ponto de ebulição, maior a pressão de vapor. E quanto menor a intensidade das ligações intermoleculares. Ora, quem é que tem maior pressão de vapor numa mesma temperatura? Né? Seria o etanol ou o metanol? Todos dois têm o mesmo tipo de ligação intermolecular. Mas no caso do etanol, a massa molar é maior, e aí isso faz com que as dispersões de London sejam mais intensas do que no metanol. E aí uma intensidade das interações intermoleculares maiores, faz uma pressão de vapor ser menor. Então, o etanol tem uma pressão de vapor menor do que o metanol, lógico. Dá para ver por causa do ponto de ebulição. Quem tem maior ponto de ebulição tem menor pressão de vapor. A água tem uma ligação intermolecular bem forte. Se ela tem uma ligação intermolecular bem forte, comparativamente com outras substâncias de massa molar próxima à água, que é em torno de... que da água é 18, em torno de 18 para outras substâncias, a água é uma das substâncias que tem menor pressão de vapor, que a intensidade das ligações intermoleculares dela, que é ponte de hidrogênio, isso explica por que o ponto de ebulição dela é tão alto. Então são 4 fatores que influenciam na pressão de vapor de substâncias puras: a temperatura, a volatilidade, o ponto de ebulição e a intensidade das ligações intermoleculares. O éter. Éter, você abre um vidro de éter, você sente rapidamente o odor do éter. Porque o éter é uma molécula pouco polar. O éter etílico é uma molécula pouco polar. Então ele tem interações do tipo de dispersões de London ou de polo induzido e também de polo, porque ele tem uma ligação polar entre o carbono e o oxigênio. São ligações intermoleculares mais fracas do que ponto de hidrogênio. Se as ligações intermoleculares são mais fracas, ele tem maior pressão de vapor. Então o éter é bem mais volátil do que a água, apesar do ponto de ebulição, apesar da massa molar do éter etílico ser bem maior do que a massa molar da água. A água, como tem pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, intensidade de ligações muito altas, a pressão de vapor dela é baixa. Então é bom saber disso, os 4 fatores que influenciam na pressão de vapor de substâncias puras. Estamos falando não de tonoscopia, porque você não está colocando um soluto não volátil num solvente para diminuir a pressão de vapor. Não, isso aqui não é uma questão de propriedades coligativas. É uma questão de pressão de vapor de substâncias puras. Eu estou frisando esse detalhe. Quais são as 4 substâncias puras que a gente vai trabalhar aí? O CS2, o metanol, o etanol e a água. Ok? Então agora vamos analisar cada item e fazer os aprofundamentos e as explicações necessárias. O primeiro item diz assim, ó: apesar de metanol e etanol apresentarem ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o etanol tem maior temperatura de ebulição, pois a sua massa molecular é maior do que a do metanol. Pessoal, esse item é verdadeiro. Metanol e etanol podem fazer ligações de hidrogênio entre suas moléculas, porque tem o grupo OH, tanto o metanol quanto o etanol. Agora, o que é que explica o ponto de ebulição do metanol ser 65 graus e o ponto de ebulição do etanol ser bem maior, 78,4 graus Celsius? Ora, as ligações intermoleculares são as mesmas, pontes de hidrogênio, e no caso do etanol, as interações de polo induzido, melhor dizendo, que é essa parte apolar, a de polo induzido ou de polo instantâneo é até mais intensa do que no metanol, porque no etanol a cadeia é maior, então a superfície de contato é maior. E a massa molar é uma grande explicação para isso. A massa molar do metanol vai ser 12 mais 4, 16, mais 16, 32. 32 gramas por mol a massa molar do metanol. Já do etanol é 46 gramas por mol, que é 24 dos 2 carbonos, 6 dos hidrogênios, dá 30, mais 16 do oxigênio.
Então, quanto maior, se eles têm os mesmos tipos de ligações intermoleculares, quanto maior a massa molar, maior será o ponto de ebulição, ok? Maior será o ponto de ebulição, e quanto maior o ponto de ebulição, menor será a pressão de vapor, ok? Quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. Num gráfico como esse, você pode fixar duas coisas. Ou fixar uma pressão, como ele fez aí, ó, pressão de 1 atm, eu encontrei os pontos de ebulição. Ou então você poderia fazer o contrário, ó, fixar uma determinada temperatura. Pronto, se você fixasse essa temperatura aqui de 46 graus Celsius. Se você fixasse essa temperatura de 46 graus Celsius, aí você ia encontrar as pressões de vapor de cada uma dessas substâncias a 46 graus Celsius. Então vamos lá, tá aqui, ó, 46 graus Celsius. Qual é a que tem a menor pressão de vapor? É a água. Depois, quem é a que tem, vai aumentando a pressão de vapor? Etanol. Depois, metanol. E qual é a que tem a maior pressão de vapor? É o disulfeto de carbono, tá vendo? Então você pode fazer duas coisas aí. Quando você fixa aqui uma determinada pressão de vapor, você vai encontrar os pontos de ebulição de cada substância sob aquela pressão que você fixou. E se você fixar uma determinada temperatura, você vai encontrar a pressão de vapor de cada uma delas. E aí você vê claramente, ó, quem tem o menor ponto de ebulição, que é o disulfeto, é quem tem a maior pressão de vapor. E quem tem o maior ponto de ebulição, que é a água, é quem tem a menor pressão de vapor naquela temperatura que eu fixei, ok? Então, o item 1 é verdadeiro. Realmente, o etanol, ele tem maior temperatura de ebulição porque a sua massa molecular é maior do que a do metanol. Eles têm o mesmo tipo de ligação intermolecular, que a gente pode dizer aí que eles têm pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E tem também dipolo induzido. Ok? Vou colocar aqui dipolo induzido, que tem diversos sinônimos, né? Dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou dispersões de London, ou forças de London. Primeiro item, ok. Segundo item, é possível ferver a água a 60 graus, caso essa substância seja submetida a uma pressão de 20 kPa. Vamos lá, pessoal, vamos aqui numa pressão de 20 kPa, saber, ó, se seria possível ferver a água. 20 kPa, 60 graus, ok? Olha aí no seu gráfico, né? Porque o meu aqui eu vou até melhorar, porque como eu fiz o gráfico aqui na lousa, é bem possível que eu não tenha feito um gráfico tão preciso quanto, logicamente, o que você tem aí. Então, eu vou redesenhá-lo aqui, ó, para que fique igual ao que você tem aí. Ok? Tá aí o gráfico para água. Então, vamos ver se a 60 graus você conseguiria ferver a água numa pressão de 20 kPa. Escolha a temperatura que ele quis aí, ó, 60 graus, suba até encontrar a curva da água. E quando encontrar a curva da água, veja quanto é a pressão. Exatamente 20 kPa. Isso significa o quê? Ó? Que sob uma pressão de 20 kPa, quanto é o ponto de ebulição da água? É 60. Lembra o que eu disse? Se você diminuir a pressão, diminui o ponto de ebulição da água. Já se você aumentar a pressão, vai aumentar também o ponto de ebulição da água. E nesse caso, se você olhar exatamente na temperatura de 60 graus, vai dar 20 kPa. Por isso que eu redesenhei aqui a minha curva de pressão de vapor versus temperatura para a água, para que ela fique mais parecidinha com o que está aí na sua curva original. Né? Ok? Beleza, então realmente esse item é correto. É possível sim ferver a água a 60 graus, caso a pressão seja 20 kPa. Pessoal, é possível ferver a água até em temperatura como 0 graus Celsius. Alexandre, é possível fazer a água ferver a 0 graus Celsius? É. Basta que você tenha uma pressão bem baixa para que o ponto de ebulição dela seja 0 graus Celsius. Tá bom? Até em temperatura negativa, -1, -2, é possível ferver a água. Basta que a pressão seja extremamente baixa, ok?
Existem tabelas aí que mostram a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então você vai ver que quando a pressão for extremamente baixa, o ponto de ebulição da água também vai ser bem pequeno, podendo ser até negativo em graus Celsius, ok? Ok, então não é nenhuma surpresa que a gente consegue sim fazer a água ferver a 60 graus. Basta que você tenha uma pressão baixa para que isso ocorra. Item 3. Pode-se encontrar disulfeto de carbono no estado líquido a 50 graus Celsius, caso esteja submetido a uma pressão de 120 kPa. Então vamos lá, ó, disulfeto de carbono, 50 graus Celsius. Escolha aí, ó, 50 graus, entre 40 e 60 tem 50. Suba até chegar na curva do disulfeto de carbono. Que eu também vou subir aqui. Com certeza eu vou acabar tendo que dar uma ajeitada também na curva, para que ela fique mais parecida com o que tem aí. Então aí vou eu, a 50 graus, subir, ó, até chegar na curva do disulfeto de carbono. Olha quanto é que vai dar aí a pressão do disulfeto de carbono a 50 graus, 120 kPa. Então vamos ler o item. Pode-se encontrar disulfeto de carbono no estado líquido a 50 graus. Veja bem, ó, a 120 kPa, o ponto de ebulição dele é a 50 graus. No ponto de ebulição existem duas fases, a fase líquida e a fase gasosa. Tanto é que pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce quando está em equilíbrio com o seu líquido numa determinada temperatura. Então pode-se encontrar o disulfeto de carbono no estado líquido a 50 graus Celsius, caso seja submetido a uma pressão de 120 kPa, sim. Veja, se ele tivesse só a 100 kPa, ele já passaria para a fase gasosa a 46 graus Celsius. Então a 50 graus ele já seria só vapor. Já teria passado o ponto de ebulição dele. Mas, se você aumentar a pressão, aumenta também o ponto de ebulição dele. O ponto de ebulição, que era 46, passa exatamente a ser 50 graus. Então, sob pressão de 120 kPa, o ponto de ebulição é 50 graus. Então, a 50 graus, você vai ter agora disulfeto de carbono líquido e gasoso. Ele está em ebulição, passando de líquido para vapor. Então, o item 3 também é verdadeiro. Tá vendo? Sempre seguindo a mesma regra. O ponto de ebulição dele é 46 graus a 100 kPa. Se você aumentar a pressão, vai aumentar o ponto de ebulição. Era 46, vai passar a ser 50 graus Celsius. Então, os 3 itens são verdadeiros. Esse tipo de questão é muito interessante, porque nós sabemos as dificuldades que alunos têm para interpretar gráficos, né? E aí eu estou lhe mostrando como fazer uma excelente interpretação desses gráficos de pressão de vapor de substâncias puras. Ao fixar uma determinada pressão, eu vou ter os pontos de ebulição daquelas substâncias nessa pressão que eu escolhi. Ao fixar uma determinada temperatura, eu vou ter a pressão de vapor de todas aquelas substâncias na temperatura que eu escolhi, ok? Beleza. Se os itens 1, 2 e 3 são corretos, qual é o item que nós vamos marcar, pessoal? Item D. D de dado. Todas as afirmações estão corretas, ok? Primeira questão concluída. Voltamos já já para a próxima.